Bom dia aos amáveis amigos, irmãos aqui presentes e aos que estão nas diferentes nações. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês, também sobre mim. Nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendermos a palavra do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é um grande privilégio estar aqui nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da palavra de Deus e o seu programa correspondente a este tempo final. Miguel Bermudes Marim, onde quer que se encontre, receba uma saudação e também feliz aniversário, reverendo Jesus Barroieita e todos que estão aniversariando hoje. Que Deus lhes abençoe e lhes use grandemente em seu reino neste tempo final. Quando nós aniversariamos, ficamos um ano mais perto da nossa juventude eterna. Ou seja, não é que estamos envelhecendo, mas estamos nos aproximando da juventude eterna, a qual Ele nos dará na ressurreição dos crentes em Cristo que partiram e na transformação dos que estivermos vivos nesse momento. Assim que nós estamos mais próximos da nossa transformação a cada vez que nós aniversariamos. E vamos ler nesta ocasião no livro do Êxodo, capítulo 2. Nos versículos 23 ao 25, onde diz: E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E Deus ouviu o seu gemido e lembrou-se Deus do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e Deus atentou para a sua condição. Deus não se esquece de nada, e muito menos do seu pacto. Queiram assentar-se, tenham a bondade. É porque Deus tem memória. Quando nós esquecemos de algumas coisas, e na medida que os anos passam para a pessoa, ela se esquece de mais coisas. E principalmente das coisas do presente. Porque as coisas de muitos anos passados, muitas delas estão gravadas num lugar onde não se apagam facilmente. Quando as pessoas esquecem de muitas coisas,
se diz que a pessoa está mal da memória. Mas com Deus não sucede isso. Deus tem uma memória perfeita. Lembrem-se de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Portanto, o ser humano é o mais semelhante a Deus. Deus o criou à sua imagem, o corpo angelical, e à sua semelhança, o corpo físico. A Escritura nos diz que Deus tem uma imagem. E o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, nos fala qual é essa imagem. Vamos ler a partir do versículo 12. E no versículo 15, é onde está a imagem, disse: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus Cristo. O primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Está falando de Jesus Cristo. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Assim, observem que São Paulo, aqui falando de Cristo, disse que ele é a imagem do Deus vivente. E disse também que nele todas as coisas foram criadas. E por meio dele e para ele, todas as coisas foram criadas. Tanto as que há nos céus, como as que há na terra. Ou seja, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Ele é
antes de todas as coisas, antes da criação, porque por ele foi criada a existência dos planetas, toda ela, tudo foi criado por Cristo. Ele é a imagem, e a imagem é o corpo angelical, o corpo teofânico, o corpo parecido com o nosso corpo, mas que é de outra dimensão. Assim nós podemos entender as palavras de Cristo quando ele disse, no capítulo 8 de São João, nos versículos 56 ao 58, ele disse: Abraão, vosso pai, desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Os judeus lhe disseram: tu não tens ainda 50 anos e dizes ter visto Abraão? Cristo lhes respondeu: antes que Abraão existisse, eu sou. E como ele era antes de Abraão? Ele era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. São João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. E depois, em São João, no versículo 14, nos diz: e aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim podemos ver que a imagem de Deus é Cristo no seu corpo angelical. Ele é o anjo do pacto. Em São João, no capítulo 1, versículo 18, nos diz: jamais alguém viu a Deus. E lá no Antigo Testamento, nos diz que Jacó viu Deus quando ele lutou com o anjo durante a noite. E Jacó não o soltou até que o anjo o abençoou, lhe mudando o nome. Uma mudança de nome pode fazer a diferença entre a maldição e a bênção. Os nomes influem nas pessoas. Por isso vemos Deus mudando o nome de Jacó. Jacó, suplantador. Ele estava suplantando a seu irmão Esaú. Suplantava, mas depois recebeu a mudança de nome e veio a ser uma nova pessoa. Depois, Jacó chamou de Peniel, por nome onde havia lutado com o anjo, porque dizia: vi a Deus cara a cara e minha alma foi salva. Viu a Deus cara a cara. E em São João capítulo 1, versículo 18 nos diz: jamais alguém viu a Deus. Também, no caso de Manoá, no capítulo 3 do livro de Juízes, quando o anjo apareceu para a esposa de Manoá, como ela se chamava? Quantos se lembram? A senhora Manoá. Ela viu o anjo. O anjo disse para ela que ela teria um filho, o qual seria Sansão. E lhe disse como teria de criar o menino. E ela depois chegou até seu esposo Manoá, lhe contou que um anjo, um homem, lhe apareceu e lhe falou todas as coisas com relação a um filho que ela teria.
E o seu esposo Manoá orou a Deus para que Deus novamente enviasse o anjo. E Deus o enviou. Quando o enviou, ela foi e disse a Manoá: o anjo agora está aqui. Manoá veio e Manoá perguntou para o anjo: tu foi quem apareceu à minha esposa e lhe disse tudo relacionado ao filho que nós teremos? Como devemos criá-lo? O anjo lhe respondeu: sim, eu sou. Criarás ao menino conforme ao que eu disse para ela. Manoá então disse que lhe prepararia uma comida, um cabrito, certamente se lembrando de Abraão, quando preparou um bezerro novo para Elohim, para Deus, para Gabriel e para Miguel, os quais estavam materializados ali com Abraão e podiam comer. Um espírito não come, mas um corpo, sim, pode comer. Por isso eles pensaram, quando Cristo tinha ressuscitado e lhes apareceu, pensaram que fosse um espírito. Ele disse-lhes: um espírito não tem carne e ossos como eu tenho. Vocês têm algo para comer? Lhe trouxeram um pedaço de peixe e um favo de mel, e ele comeu perante eles. O que significa que aqueles que ressuscitarão também poderão comer. Por isso disseram ao reverendo William Branham, quando os visitou: aqui não comemos, nem dormimos, nem trabalhamos. Mas quando voltarmos à terra, então não lhe disseram: nós trabalharemos. Mesmo que qualquer trabalho que eles façam será com as pessoas que estarão vivendo aqui na terra, que também serão transformadas. Mas o tempo dessas pessoas já passou. Mas lhe disseram, ou seja, não lhe disseram, então dormiremos. Mas elas disseram para o reverendo William Branham: então poderemos comer e comeremos. Portanto, eles comerão do que nós lhe ofereçamos quando eles regressarem à terra, assim como Jesus comeu com os seus discípulos quando ressuscitou. Podemos ver que o corpo angelical de Deus que é a imagem do Deus vivente, é chamado Espírito. É o Espírito Santo, o anjo do pacto, o qual é Cristo no seu corpo angelical. Por isso é que Deus, quando criou o ser humano, o criou alma vivente com um corpo espiritual. O criou à sua imagem, corpo angelical, e à sua semelhança, corpo físico. E qual é o corpo físico de Deus? É o corpo físico de Jesus Cristo. Essa é a semelhança física de Deus. Quando aparecia lá no Antigo Testamento, aparecia na sua imagem, na imagem que é o corpo angelical chamado o anjo do Senhor, ou anjo do pacto, por meio do qual deu a lei
ao povo hebreu lá no Monte Sinai. Por isso, a Escritura diz que a lei foi dada por comissão de anjos. Livro dos Atos, no capítulo 7. E na carta aos Hebreus, no capítulo 2. A lei foi dada por comissão de anjos. Foi o anjo do pacto que veio com o seu exército poderoso, e Deus estava no anjo do pacto, porque esse é o corpo angelical e teofânico de Deus. Depois nós podemos ver quem é Jesus Cristo. Ele é nada menos que a imagem e semelhança de Deus. É nada menos que Deus vestido com um corpo angelical e com um corpo físico chamado Jesus. Por isso Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Assim como você, o seu espírito, o seu corpo espiritual e o seu corpo físico são uma só pessoa. Por isso é que, quando a pessoa morre, o que morre é o corpo físico, a semelhança física. Mas a pessoa continua vivendo na sua imagem, no seu corpo angelical. E depois receberá novamente a semelhança física glorificada, corpo glorificado. Por isso é que nós podemos ver que Deus tem a sua imagem, o seu corpo angelical, o anjo do pacto, e tem a sua semelhança física, que já está glorificada. Cristo glorificado é a semelhança física de Deus. Cristo disse para Filipe, em São João, no capítulo 14, a partir do versículo 6 em diante: faz tanto tempo que estou convosco, Filipe, e não tendes me conhecido? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai, se nos basta. Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? Viram? Assim, você está no seu corpo angelical. E o seu corpo angelical dentro do seu corpo físico. O ser humano é descendente de Deus. Por isso, os crentes em Cristo são filhos e filhas de Deus. São descendentes de Deus. Nós estávamos escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Assim como Levi estava nos lombos de Abraão, quando Melquisedeque lhe apareceu, no capítulo 14 do Gênesis. Ele estava nos genes de Abraão. Depois passou de Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó, e de Jacó, Levi nasceu nessa quarta geração. Ou seja, Levi veio a ser a quarta geração de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó e Levi. É porque a vida surge
na quarta geração anterior. Portanto, nós estávamos eternamente em Cristo, porque nós éramos os genes do pensamento divino. Estávamos eternamente em Deus. Por isso é que nós somos redimíveis. Ao sermos restaurados à vida eterna, isso significa que nós pertencemos eternamente a Deus. Nós estávamos eternamente com Deus, como pensamentos divinos. Portanto, não podemos nos perder. Foi por isso que Cristo veio, para que não nos perdêssemos, senão que obtivéssemos a salvação, a redenção e a vida eterna, e fôssemos restaurados à vida eterna. Em Israel está um belo tipo, um tipo e figura bonito da igreja do Senhor Jesus Cristo. Israel é a igreja do Antigo Testamento, do antigo pacto que Deus deu para Israel, por intermédio de Moisés. Deus manifestado em seu anjo, no anjo do pacto, deu a lei ao povo hebreu por meio de Moisés, que é o pacto que Deus fez com Israel. Porém, em São Mateus, no capítulo 26, versículos 26 ao 29, na última ceia que Cristo teve com seus discípulos, ele pegou o pão, agradeceu a Deus, o partiu, deu aos seus discípulos e disse-lhes: comei dele todos, porque isto é o meu corpo, que por vós é partido. E tomando o cálice de vinho, disse aos seus discípulos: tomai dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Cristo estava falando de um novo pacto. O anjo do pacto veio encarnado para estabelecer um novo pacto. Como havia dito no capítulo 31 de Jeremias, versículos 31 ao 36, que ele faria com a casa de Judá e com a casa de Israel um novo pacto, não como o pacto que fez com eles lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, porque eles invalidaram o seu pacto. E como Jesus Cristo estabelecerá um novo pacto? Porque ele poderá estabelecer um novo pacto? É porque ele é o anjo do pacto. Outra pessoa não poderia estabelecê-lo. Ele é o Messias príncipe, o anjo do pacto encarnado, para dar sua vida pelo ser humano, estabelecer um novo pacto, para que, sob este novo pacto, as pessoas sejam reconciliadas com Deus, ao obterem o perdão dos seus pecados.
possam ser batizadas na água no seu nome, possam receber o novo nascimento, receber o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e assim nascerem de novo, nascerem no reino de Deus e estarem sob o novo pacto. Nós já não estamos sob o pacto antigo, mas sob o novo pacto. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja do novo pacto, do pacto que Deus prometeu realizar, para o qual Ele tinha de enviar o anjo do pacto, para por meio dele, do anjo do pacto, Jesus Cristo realizar o novo pacto, estabelecer o novo pacto. Portanto, Jesus Cristo não é qualquer homem que apareceu na terra de Israel. Ele é o anjo do pacto. Ele é a imagem do Deus vivente que se materializou, se fez carne no ventre da Virgem Maria. Criou a vida desse corpo que nasceu através da Virgem Maria e, consequentemente, esse é o véu de carne de Deus, é a semelhança física de Deus. Assim podemos entender por que Cristo dizia: quem me viu, viu o Pai. E você, como se chama? Se alguém vê o seu corpo, como lhe chamaria? Como você se chama? Porque estão vendo você. Embora realmente o que estão vendo é a sua semelhança física. Não estão vendo você no seu corpo angelical, na sua imagem, senão na semelhança física. Tampouco estão vendo você na sua alma. Não estão vendo a sua alma. Ou seja, não estão te vendo. Somente estão vendo a sua semelhança física. Mas você, porquanto veio a ser no seu corpo angelical, no espírito, e também no seu corpo físico de carne, onde você habita, a sua casa, você e a sua casa espiritual e sua casa física vem a ser uma pessoa só, uma só pessoa. Outra pessoa não pode dizer: me empreste o seu corpo, que eu tenho que ir a um lugar e preciso de um corpo como o seu. Não. É imutável. Consequentemente, só haverá uma transformação. E essa será conforme ao novo pacto, na segunda vinda de Cristo, a sua igreja. As promessas da transformação dos crentes em Cristo, a ressurreição em corpos glorificados e a transformação para obterem corpos glorificados, isso corresponde ao novo pacto. E essa bênção corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, cada crente em Cristo necessita conhecer as bênçãos da parte de Deus que Ele tem para você e para mim. Porque você não pode esperar uma bênção se não souber que bênção está esperando. Pode até dizer: estou esperando muitas bênçãos, mas o importante
é saber quais são as bênçãos que Deus prometeu para cada crente em Cristo sob o novo pacto. E assim, orar para que essas bênçãos venham em breve. A bênção da ressurreição é uma das bênçãos do novo pacto para os crentes em Cristo. A bênção da transformação é uma das bênçãos do novo pacto para os crentes em Cristo. O rapto ou o arrebatamento da igreja é uma bênção para os crentes em Cristo sob o novo pacto. E a ceia das bodas do Cordeiro é uma bênção para os crentes em Cristo sob o novo pacto. No Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10, nos diz que são bem-aventurados aqueles que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, são bem-aventurados os crentes em Cristo nascido de novo, não importando em que etapa da igreja, em que era, tenham vivido aqui na terra. O importante é que sejam parte do corpo místico de Cristo, os quais estão escritos onde? No livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. E Deus não se esquece de nada. Nós aparecemos aqui na terra. E assim, como ele foi a Israel, porque se lembrou do seu pacto com Abraão, da sua promessa a Abraão com relação à sua descendência, e conforme ao programa divino, ao conteúdo do livro da vida do Cordeiro, Deus, de era em era, de etapa em etapa, enviou aquelas pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E essas são aquelas pessoas das quais Cristo falou. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Isso está no capítulo 8 de São João, no versículo 47. E em São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30, disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu as conheço e lhes dou vida eterna. Escutar a palavra do Senhor e recebê-lo como Salvador é uma questão de vida eterna. Seguir o Senhor é vida eterna. E eu lhes dou a vida eterna, assim Cristo disse. Ele tem a exclusividade da vida eterna. Nenhuma outra pessoa pode te dar a vida eterna. Há somente uma pessoa, e seu nome é Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso é tão importante escutar o Evangelho de Cristo, recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Essa é a única forma em que a pessoa garante seu futuro eterno. Não existe outra maneira para garantir o nosso futuro eterno. Não tem companhias de seguro que vendam um seguro eterno para você. E mais ainda, quando a pessoa chega a uma certa idade, ela nem sequer pode comprar um seguro de vida. Porque a companhia de seguro alega: esta pessoa morrerá de um momento para outro e teremos de pagar essa quantidade que o seguro teria.
E isso não convém a esta companhia. Mas Cristo não olha a nossa idade. Não importa a idade que a pessoa tenha. Ela tem o direito e a oportunidade de obter o seguro eterno, de vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Mas a oportunidade a pessoa tem somente enquanto estiver viva nesta terra. Se ela deixar este planeta Terra e não tiver obtido o seguro de vida eterna com Cristo, se fez tarde demais. Portanto, é importante estar no aprisco do Senhor, que é o único lugar seguro. E o aprisco do Senhor é a igreja do Senhor Jesus Cristo, da qual Cristo também disse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também devo trazê-las. E haverá um rebanho e um pastor. O rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O pastor é o Senhor Jesus Cristo. E quem são as ovelhas? Todos nós, crentes em Cristo, o nosso Salvador. É importante reconhecermos quem nós somos diante da presença de Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo está sob o novo pacto e tem direito a todas as bênçãos faladas sob o novo pacto. Há também juízos e maldições mencionadas sob o novo pacto, das quais São Paulo falou. Como, por exemplo, ele disse: quem come o pão e bebe o vinho indignamente na Santa Ceia, come e bebe juízo. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. É importante conhecermos estas coisas para buscarmos as bênçãos de Deus e assim evitarmos os juízos e também as maldições que também estão estabelecidas. É um motivo de agradecimento sabermos que nós temos um Salvador, um intercessor, um sumo sacerdote no céu, a quem nós confessamos as nossas falhas, erros e pecados, quando nós os cometemos, porque ainda estamos nesses corpos mortais. Ele tem misericórdia de nós, nos limpa de todo pecado com seu sangue, e ao nos perdoar, nos limpa de todo pecado, e assim nos mantém limpos diante da presença de Deus. Portanto, o crente em Cristo não pode se deter, não pode desanimar-se por causa dos problemas que possam vir na sua vida. Tem de seguir para frente, porque nasceu para obter a vitória, nasceu para vencer. Não estamos aqui na terra por mera casualidade. Você não escolheu vir à terra, nascer nesta terra e viver neste território onde você vive. Então nós podemos ver que há uma mão divina que escolheu para nós que nós viéssemos nesse tempo, que nós escutássemos o Evangelho
que recebêssemos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Lembrem-se de que a fé vem pelo ouvir a palavra, o Evangelho de Cristo. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Isso está na carta aos Romanos, no capítulo 10. E se não encontrarem aí, podem buscar na concordância. E aí vocês encontrarão onde está isso. É importante saber que, ao você crer, isso é um milagre divino. Escutar a voz de Deus, do nosso Pai Celestial, por meio da pregação do Evangelho, é um milagre divino. E o Senhor Jesus Cristo mostrou isso quando Ele disse: eu também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las, elas ouvirão a minha voz. Perceberam? É um milagre divino. E ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. São João capítulo 10, do versículo 14 em diante. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceberam? Tem pessoas que têm ouvidos para ouvirem a política, para ouvir os repórteres, para ouvir os jogos de futebol, jogos de bola, de basquete, para ouvirem música, estarem nesse ambiente e assim por diante. Mas tem pessoas que têm ouvidos para ouvirem a voz do Espírito Santo. Aquilo que Deus está dizendo no tempo em que essa pessoa vive. Esses são ouvidos bem-aventurados. O próprio Cristo assim disse: bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem, porque muitos dos profetas e dos justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E o que eles estavam vendo e o que eles estavam ouvindo, estavam vendo o Messias, o que desejaram todos os profetas e justos do Antigo Testamento. E o que eles estavam ouvindo? Estavam ouvindo a voz do Messias, estavam ouvindo Jesus Cristo lhes pregando. E isso sim é que é uma grande bem-aventurança. E no Apocalipse também diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Cristo em Espírito Santo, o mesmo que disse: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E em São Mateus capítulo 18, verso 20, ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E o que ele faz? Está nos falando e nos abençoando grandemente com a sua presença. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. De era em era, ele veio falando a sua mensagem à sua igreja, por meio dos diferentes mensageiros que ele enviou. Se nós estivéssemos no tempo de Noé, escutaríamos a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, por meio do profeta Noé. E mesmo que fosse um preguinho, ali nós colocaríamos algo, nós faríamos ali com Noé, naquele trabalho que ele tinha da construção da Arca de Salvação, que representa Cristo, nosso Salvador.
Se nós estivéssemos vivendo lá no tempo de Moisés, nós estaríamos com Moisés e não estaríamos protestando como muitos sempre protestaram e se desviaram do caminho de Deus, os quais, pois, receberam as maldições. Porém, nós estaríamos como Josué e Calebe, braço a braço com Moisés, reconhecendo a manifestação de Deus em Espírito Santo, o anjo do pacto, a coluna de fogo velada em carne humana em Moisés e revelada através de Moisés, falando ao povo e trazendo a revelação divina, a palavra de Deus para aquele tempo. Se nós estivéssemos vivendo no tempo de João Batista, nós seríamos discípulos de João Batista. Se estivéssemos vivendo no tempo de Jesus, seríamos discípulos de Jesus. Porque aquele que é de Deus ouve a voz de Deus, não importa a era em que esteja vivendo. Nós estaríamos ouvindo a voz de Deus por meio do Espírito Santo, através do mensageiro que ele tivesse nesse tempo. Estamos no tempo mais importante de todos os tempos. Estamos ouvindo a palavra do Senhor, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo no nosso tempo. Nos preparando para a nossa transformação, nos preparando para o arrebatamento ou o rapto da igreja e preparando-nos para a grande ceia das bodas do Cordeiro que será no céu, onde ninguém poderá ir, senão aqueles que tiverem o seu corpo glorificado, porque não existe meios de transporte para irmos até onde ocorrerá a ceia das bodas do Cordeiro, que será em outra dimensão, na dimensão de Deus, na casa do Pai Celestial, onde lá estão nos esperando com a maior festa já realizada no céu, a ceia das bodas do Cordeiro. Por isso é que diz, bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versículos 9 e 10. Ou seja, que são bem-aventurados. E quem são? Nós fomos convidados. E vocês se lembram da festa ou da ceia, da grande ceia que o rei preparou para o seu filho? E os convidados não foram? Então mandou sair por todos os lugares, buscando pessoas para que a casa se enchesse, porque a ceia terá que se realizar. E depois que já tenha a casa quase toda cheia, e isso correspondeu às 7 etapas da igreja, e também ao tempo dos apóstolos, o servo disse, foi feito como mandaste, e ainda tem lugar. E onde é que tem lugar para que as pessoas possam ser colocadas para essa grande ceia? O único lugar que existe é só um. Porque o tempo dos apóstolos encheu o seu lugar. O tempo do primeiro mensageiro já encheu o seu lugar no corpo místico de Cristo.
O segundo mensageiro já tem aqueles que são de sua era. E assim sucessivamente, cada mensageiro foi sendo usado por Deus para o recolhimento dos escolhidos da sua era. Ainda restam algumas pessoas vivas do sétimo mensageiro, mas estão na etapa que lhes corresponde. E depois das 7 eras, que lugar resta para acomodar as pessoas no corpo místico de Cristo? O reverendo William Branham disse: olhe para cima a era que vem, a era da pedra angular. Esse é o único lugar que resta. E é nesse lugar que eu estou. E quem mais? Cada um de vocês também. E quando esse lugar se encha, quando entrar no corpo místico de Cristo até o último escolhido de Deus, escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará completa. Então Cristo assim terminará o seu trabalho como sumo sacerdote no céu. Sairá para pegar o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, do capítulo 5 do Apocalipse. O pegará da mão de Deus. E esse é o título de propriedade da vida eterna e, consequentemente, de toda a criação. Nesse livro é que estão escritos os nomes dos eleitos de Deus, dos escolhidos de Deus. E também estão escritos os nomes de outras pessoas na outra seção desse livro. Porque o livro da vida tem essas 2 seções. Essa parte ou seção do livro da vida do Cordeiro, de onde nenhuma pessoa pode ser apagada. Não pode ser apagado o nome de nenhuma pessoa que está escrita aí. Essas pessoas são aquelas que estão representadas nas virgens prudentes. Porém, as virgens insensatas estão escritas em outra seção, da qual alguns nomes podem ser apagados. Por causa da atitude diante dos escolhidos de Deus. Assim, é importante sabermos que há um livro que tem nomes dos seres humanos, nomes de pessoas, porém, a Escritura também diz que há pessoas que não estão escritas no livro da vida. Nessa seção, onde podem ser apagadas. Portanto, há 3 tipos de pessoas que vivem sobre o planeta Terra. As pessoas que estão na seção do livro da vida do Cordeiro, que nenhuma delas pode ser apagada. Aquelas que estão na outra seção do livro da vida, mas que podem ser apagadas, onde estão as virgens insensatas. E o outro grupo de pessoas não está escrita em nenhuma parte desse livro ou dessa seção do livro da vida. Ou seja, nós temos as pessoas da seção do livro da vida do Cordeiro, que são as virgens prudentes. As pessoas da seção do livro da vida, onde algumas delas podem ser apagadas, as virgens insensatas, e a seção, as outras pessoas que não estão escritas em lugar algum. Essas pessoas estão representadas no joio. Aí temos o trigo e o joio.
O trigo são os filhos do reino. E no trigo, o trigo tem uma parte que é a casca, onde no tempo final, no último dia, estaria a 7ª etapa da igreja. E depois disso, a etapa do trigo, que é a era da pedra angular. Tão simples assim. Porém, é importante agradecermos a Deus por Ele ter nos escolhido desde antes da fundação do mundo para sermos parte do seu corpo místico de crentes, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tenha nos colocado na parte mais importante, que é a parte de pedra angular. Não há outro lugar mais importante do que esse. Essa é a era do trono. Essa é a era do rei. Essa é a era de ouro. É a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. E tudo que estava lá no lugar santíssimo, do tabernáculo que Moisés fez, e do templo que Salomão fez, é tipo e figura do que haverá no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que é a era da pedra angular. E aí estará tudo aquilo que foi representado lá no tabernáculo que Moisés fez, lá na parte do lugar santíssimo e no lugar santíssimo do templo que Salomão fez. Agora nós estamos no templo do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, como pedras vivas no templo do Senhor. Ao estarmos no corpo místico de Cristo neste tempo e ocupando a nossa posição correta como membro do corpo místico de Cristo na era da pedra angular, nos faz lembrar que Deus não se esquece de nada. Deus já tinha planejado isso desde antes da criação. Então vejam, já transcorreram muitos milhares de anos. Já transcorreu muito tempo e aparecemos conforme o plano e propósito divino. No lugar que Ele pensou e determinou que nós estivéssemos, aqui estamos neste tempo final. E nós estaremos com Ele na eternidade. Estaremos vendo-o cara a cara. Isto é, estaremos vendo Deus no seu corpo glorificado. Também poderemos vê-lo no seu corpo angelical, porque nós também teremos corpos glorificados. E esses corpos são interdimensionais, ou seja, que nós seremos como Cristo, assim como diz a Bíblia. A bênção maior que um ser humano pode ter é ser parte do corpo místico de Cristo do último dia. É algo que você não fez, Deus o fez. E você é um filho ou uma filha de Deus, porque assim Deus o determinou. Quando Ele pensou em ter filhos e filhas, Ele pensou em mim. E em quem mais? Em cada um de vocês. Então, nós somos
nós então somos o fruto do pensamento divino. Um pensamento divino materializado. Quem? Você e eu. Pensamentos divinos encarnados neste tempo final. Deus ainda continua chamando e juntando as pessoas que faltam para completar o seu corpo místico de crentes. E quando as pessoas escutam a pregação do Evangelho de Cristo, e elas são escolhidas desde antes da fundação do mundo, essa palavra chega às suas almas, aos seus corações. E aí a fé nasce, porque com o coração se crê para a justiça. Lembrem-se de que a fé é uma expressão positiva da alma da pessoa, que tem livre arbítrio para crer ou duvidar. Duvidar é negativo, com exceção quando a pessoa duvida do que é errôneo. Isso está bem em não crer. Duvidar é não crer. Não crer no errado está correto. E está correto crer no verdadeiro. Portanto, com fé positiva, crendo na palavra do Senhor, é assim que a fé nasce na alma, porque a fé da alma, não do espírito, porque o espírito arrazoa. A alma tem fé, ela crê. Crê para a salvação. Por isso, com a boca se confessa para a salvação. Confessa o que creu. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como seu Salvador, poderá fazê-lo nestes momentos. Estaremos orando por você para que Cristo o receba no seu reino, o perdoe, o limpe de todo pecado com seu sangue, o batize com Espírito Santo e fogo, depois que você seja batizado na água no seu nome, e produza um novo nascimento em você. Portanto, você pode chegar até aqui na frente e estaremos orando por você. Cristo ainda tem muita gente que Ele está chamando e colocando no seu reino, no seu corpo místico de crentes. E quanto mais rápido a pessoa chegue a Cristo, mais rapidamente é colocada no corpo místico de crentes. E mais rapidamente estará recebendo as bênçãos do céu. Necessitamos garantir o nosso futuro eterno. E unicamente Cristo é que tem o futuro eterno da humanidade em suas mãos. Ele é o único que pode nos garantir o nosso futuro eterno. E todos queremos viver eternamente. Se viver nesses corpos mortais já é tão bom, como será num corpo imortal, incorruptível, glorificado e jovem para toda a eternidade? Esse sempre foi o desejo de toda pessoa, viver eternamente jovem. Porque pessoa alguma quer viver eternamente como um ancião, senão como um jovem, aparentando 18 a 21 anos de idade, que é a flor da juventude.
Deus tem muitas pessoas na República da Guatemala e está chamando-as neste tempo final. Também lá em Porto Rico, na Venezuela, na Colômbia, no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, no Peru, no Equador, na Argentina, em El Salvador, em todos os países da América Central, também da América do Norte, no México, nos Estados Unidos, também na Nicarágua, e em todos os demais países do planeta Terra. Ele tem muitas pessoas que ele está chamando neste tempo final. Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. É a voz de Cristo por meio da sua palavra que chama o seu povo, o ajunta, o reúne no seu corpo místico de crentes. Ao receber Cristo, ser batizado na água no seu nome e Cristo batizá-lo com Espírito Santo e fogo. Assim é como ficam colocados no reino de Cristo, no reino de Deus. O ser humano sem Cristo não tem futuro. O que a pessoa tem é uma vida temporária e vai terminar e nem sabe quando terminará. Por isso é que nós temos que garantir o nosso futuro eterno com Cristo, no seu reino eterno. Vocês que estão nos demais países podem continuar chegando aos pés de Cristo para que também Cristo lhes receba e lhes coloque no seu reino. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, Cristo, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, porque não recebeu como seu Salvador, não tem a vida eterna. A boa notícia é para os crentes em Cristo. O apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo 5, do versículo 6 até o 13, nos falou estas palavras e disse a respeito da boa notícia que há. Nós temos vida eterna. E essa vida não conseguimos através de nossos pais terrenos, nem através de algum programa de governo, senão através de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão chegando aos pés de Cristo, o nosso Salvador. As pessoas que estão nos demais países também podem continuar chegando aos pés de Cristo para que fiquem incluídas na oração que nós estaremos fazendo dentro de alguns segundos. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão aqui presentes e em outros países e estão vindo aos pés de Cristo para recebê-lo como seu único
e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, todas as pessoas que vieram aos pés de Cristo, nesses momentos, repitam comigo: Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário, como o único sacrifício de expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador, que necessito um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em ti, da tua fé em mim, e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com o Espírito Santo e com fogo, logo depois que eu seja batizado na água no teu nome, que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino, quero viver contigo eternamente no teu reino. Faça da salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário uma realidade. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou seus pecados e limpou-lhes de todo o pecado com seu sangue. Agora vocês me perguntarão: quando podem nos batizar? Porque Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. E porquanto vocês creram de todo o coração, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e com fogo, e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados. É simbólico. Quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ela morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. Quando é levantada das águas do batismo, está ressuscitando para uma nova vida, a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Esse é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque no batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Nós estávamos eternamente em Cristo. Portanto, damos testemunho no batismo na água, da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo, nos identificando com Ele, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Todos vocês podem ser batizados.
que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, produza o novo nascimento em vocês. E nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Deixo com vocês o reverendo Tirso Ramiro Girão Pinzon, para que eles mostrem como fazer para serem batizados na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. E deixo em cada país o ministro correspondente para que faça da mesma maneira. Que Deus lhes abençoe e guarde, e que todos continuem desfrutando de uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.